Beleza, vou fazer aqui uma explicaçãozinha básica das regras do card game, galera. Pra quem não sabe ainda, é só ver esse videozinho aqui, vou tentar ser breve, mas vou tentar fazer um guia bem completinho. Primeiramente, o nosso card game ele é parecido com Hearthstone, Yu-Gi-Oh!, só que ele não tem cartas de monstro que ficam no campo e ficam atacando. Você pega a carta, joga e usa ela. Aqui a gente tem as 7 tipos de carta que nós temos. A mais importante, que é a da direita, grandona, a carta de herói. Espero que vocês estejam vendo meu mouse, só acompanhe ele se tiver. No canto superior direito dele a gente vê que todo herói aqui tem padrão 10 de HP. O que muda no herói é a quantia de mana, de vigor e a habilidade. A habilidade não precisa se tentar tanto agora, mas cada herói vai ter sua própria habilidade e sua quantia de mana e vigor, que é a mesma coisa que no Hearthstone, que tem aqueles pontinhos de mana lá e pode usar a carta. Só que no Hearthstone ele ia ganhando um por turno, aqui não, é fixo. Começou com isso, tem isso pra sempre. A primeira carta que a gente tem aqui é a carta branca, o nome dela é Recrutamento e ela é do tipo Alquimista. Só que o efeito dela é o seguinte: adicione um card alquimista do seu deck à sua mão. Se tiver uma carta, por exemplo, que se chama Irmãos Alquimistas, por exemplo, e o tipo dela não tiver escrito alquimista, tiver escrito, sei lá, patente, por exemplo, algum tipo aleatório assim, tanto faz, ele ainda é um alquimista. Então, pro tipo da carta ser alquimista, pode estar tanto no nome quanto aqui no tipo aqui embaixo. As duas vão falar que o tipo é alquimista. E essa carta ela é um alto ataque. A carta branca é uma carta de alto ataque. Ela custa 0 de mana e 0 de vigor. Você só chega e usa ela. Na direita, aqui em azul, a gente tem as cartas de magia. As cartas de magia, elas têm um custo em mana. Como que você sabe quanto custa? Tá vendo essa setinha aqui que tá laranja? Se tivesse duas laranjas, seria 2 de mana. Como só tem um, é 1 de mana. Se tivesse 3, seria 3 de mana, 4, 4 de mana. Se tivesse as 8, 8 de mana. É assim que você sabe o custo. Aqui a gente tem uma carta de equipamento, que ela é como se fosse uma carta de criatura, porque ela fica pra sempre na mesa. E é isso, é uma carta que vai ficar pra sempre na mesa. Você vai colocar, ela vai ficar na mesa, e você vai poder ir ativando o efeito dela. Por via de regra, as cartas de equipamento custam 1 de mana. Se custar mais, vai estar especificado neles. Aqui a gente tem as cartas de segredo, que são essas cartas rosa. Por via de regra, elas custam 1 de mana, e elas funcionam que nem no Hearthstone. Quando acontece alguma coisa, o segredo vai e ativa. Em preto a gente tem as cartas de Hand Trap, que elas podem ser usadas tanto no seu turno quanto no turno do oponente. Os segredos também podem ser usados no turno do oponente. Mais tarde eu vou falar sobre isso. E as Hand Traps elas custam 0 de vigor e 0 de mana, mas você só pode usar uma por turno. Aqui a gente tem uma carta de vigor. Por via de regra elas custam 1 de vigor, ou pode estar especificada aqui. Essa, por exemplo, custa 1 de vigor ou descartar um card. Poderia custar 2 de vigor, poderia custar 3 de vigor. Aqui a gente tem as cartas de segredo, que como eu falei, elas podem ser usadas tanto no seu turno quanto no do oponente. Vamos olhar aqui o ping-pong. Vai falar, ative quando o seu oponente usar uma Hand Trap, e aí você vai negar a Hand Trap, por exemplo. Então você só pode ativar quando ocorrer essa condição de ativação que fala nos segredos. No Hearthstone você era obrigado a usar o segredo. Se seu oponente usasse uma Hand Trap, você seria obrigado a usar o segredo. Aqui não. Se seu oponente usar uma Hand Trap bosta, você pode, mano, falar, foda-se, mano, não vou usar. Meu oponente nem sabe quanto que é o segredo, tá ligado? Vou guardar pra próxima Hand Trap. Quando você ativa um segredo, você tem que falar o custo dele. Por exemplo, ó, paguei 1 de mana aqui pra colocar um segredo no campo. E você setou ele lá. Seu oponente não sabe qual segredo é. Ou nesse caso aqui, ó, paguei 1 de mana e descartei um card pra colocar esse segredo aqui. E é isso, que nem no Hearthstone lá, quando você usava o segredo, diminuía a manazinha do personagem. Aqui, falar um pouquinho das condições de ativação. Olha essa primeira carta aqui, da esquerda. Cure 4 de HP. No Hearthstone, vocês devem lembrar também que se você estava full life, você não podia ativar cartas de cura. Não faz nem sentido. Agora aqui é a mesma coisa. Nenhuma carta, não só as de cura, você pode ativar se você não consegue concluir ela, se não consegue ativar o que ela faria, tá ligado? Então se você perdeu 3 de HP, você não pode usar essa carta que cura 4 de HP. Só se você perdeu 4 ou mais. O banquete, cure 3 de vida e compre um card. Se eu só perdi 2 de vida, eu não posso usar ele. Mesmo que eu só queira comprar um card, eu não posso usar o efeito completo, então eu não posso usar a carta. Agora aqui, ganhe 3 de armadura na armadura alquimista. Nesse caso, eu posso usar a hora que eu quiser. Porque a armadura é que nem no Hearthstone, ela vai estacando infinitamente. Aqui a gente tem os efeitos rápidos. Essas são as cartas que dá pra você usar no turno do oponente, que são as Hand Traps, os segredos e cartas que estão escrito efeito rápido. Não só as cartas de equipamento, mas qualquer carta que esteja escrito efeito rápido, você vai poder usar esse efeito no turno do seu oponente também.
e você pode usar esse efeito em corrente com as coisas. Quem jogou Yu-Gi-Oh! Já sabe totalmente essa mecânica de corrente, eu vou explicar mais dela no futuro. Aqui a gente tem que falar o seguinte: essa carta aqui, Noiva da Noite, quando o seu oponente ativar um efeito que adicionaria uma ou mais cartas para a mão dele, você nega esse efeito. Como assim adicionar para a mão? Adicionar para a mão é tanto na compra normal, que é do topo do deck, tá ligado? Quanto de adicionar uma carta específica. Por exemplo, o Cozinheiro Gado aqui, ele adiciona uma waifu do seu deck à sua mão. Então você está adicionando para a mão. Mas aqui a gente tem cure 3 de vida e compre um card. Comprar um card, que vai ser do topo do deck, tá ligado? A carta de cima do seu deck, você tá comprando uma carta. Também é adicionar uma carta pra sua mão. Então essa carta, ela consegue negar essas duas cartas aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma das mecânicas do nosso jogo, que é a mecânica de Burn. Esse cara aqui, ele causa incendiar vezes 5. Ou poderia ser envenenar vezes 5. Quando você coloca o envenenar vezes 5, você tá falando, ó, coloquei envenenar vezes 5 em você. Esse dano só vai ser causado no começo do seu próximo turno. Então você vai colocar, seu oponente vai jogar, depois você joga e aí no começo do seu turno, pau, ele tomou 5 de dano. Só que seu oponente pode dar cleanse no personagem dele ou purificar, é a mesma coisa. E ele purifica todo o dano incendiar e envenenar que estaria em cima dele. Obviamente que quando ele tomou 5 de dano, vai sumir o incendiar X5 que está na cabeça dele, nesse caso. Ou se ele usou o cleanse. Aqui a gente tem o nosso campo. O campo, para quem jogou Yu-Gi-Oh! É parecido. Tem o deck na direita, cemitério e zona de banimento. Zona de banimento, algumas cartas vai falar, ó, bana esse card depois que você usar ela. Nenhuma carta até o momento consegue sair dessa zona de banimento. Se tá banido, você tá fudido. Se você perde todas as cartas do seu deck, se você não tem nenhuma carta, se você vai comprar uma carta, você perde o jogo. Porque você tomou deck out, que nem no Yu-Gi-Oh! Aqui a gente tem os equipamentos, que no máximo você pode controlar 3. Aqui a gente tem o Extra Deck, quem jogou Yu-Gi-Oh! Já sabe o que é também, que são umas cartas de fora do seu deck, algumas skills de herói coloca. Aqui a gente tem os segredos, você pode colocar infinitos segredos, só que você só pode ativar um segredo de cada nome por turno. Você não pode usar, por exemplo, 2 ping-pong no mesmo turno. Não, você pode usar, você pode deixar ele setado, mas você não pode ativar ele no mesmo turno, tá ligado? Você não pode ativar 2 ping-pong no mesmo turno, você não pode, tá ligado? Negar 2 hit trap com ping-pong no mesmo turno, mas você pode utilizar vários segredos com nome diferente. Aqui a gente tem um montinho, que esse montinho, esse nome eu peguei do Magic, que você vai colocar a carta no monte. Você quer usar uma carta, você coloca ela no monte. E aí seu oponente pode utilizar uma carta em corrente, ele vai colocar por cima da sua carta. E vai assim por diante, você vai fazendo a corrente, vai colocando carta em cima do montinho. A primeira carta que vai resolver é a carta que está mais em cima. Isso vai ser mais fácil de explicar na vida real para quem não entendeu e é um pouco complexo, então não tem problema se você não entendeu agora. Mas basicamente na corrente, a última carta que for ativada, que for usada, vai ser a primeira que vai resolver. Tem um exemplo disso, vou até falar agora, velho. Por exemplo aqui, a gente tem a Loli do Incesto. Nesse turno seu oponente não pode ativar segredos, esse é o efeito dela. Só que a barreira Loli, ela nega o primeiro card que foi utilizado no turno. Vamos supor que eu tô no meu turno de boa e eu usei minha Loli do Incesto. Meu oponente em resposta vai usar a barreira Loli. Uai, mas ele não pode ativar segredo. Só que essa carta não resolveu ainda. Eu coloquei ela no montinho e ela não resolveu ainda. Meu oponente em resposta ativou a barreira Loli. Ela vai ficar em cima do Loli do Incesto, vai ativar primeiro. Então primeiro a barreira Loli nega essa carta. Depois ela tentaria resolver, mas ela tá negada, então não funcionou. Mas como eu falei, esse conceito é um pouco complexo, então não tem problema quem não entender. A gente tem uma diferença entre usar e ativar. Usar é sempre da mão. Por exemplo, esse card aqui, o Prisão Gado. Quando o seu oponente usar um card que o curaria, você bane um card Gado do cemitério para negar ele. Usar é só da mão. Então se eu quiser ativar um efeito no cemitério que vai me curar, essa carta aqui não vai conseguir ativar. Se eu utilizar um equipamento que me cura, que já tá no campo, tá ligado? Eu não tô usando ele, essa carta aqui não vai funcionar. Um segredo que me cura, não vai funcionar essa carta. Pra nenhuma dessas situações ela funciona. Agora aqui a Noiva da Noite, quando seu oponente ativar um efeito. Ativar um efeito é tanto da mão, quanto do campo, quanto do cemitério, quanto da zona de banimento, de qualquer lugar. De qualquer lugar, ativar um efeito vai funcionar, basicamente. Ativar efeito é de qualquer lugar, basicamente, então. E aqui uma coisa que eu já falei, a diferença de comprar um card para adicionar um card para a mão. Adicionar um card é de qualquer lugar. Por exemplo, eu posso adicionar um card do deck para a mão, pode adicionar um card da zona de banimento para a mão, do campo para a mão. E comprar um card sempre do topo do deck. Nesse caso especifica, adiciona um card do deck para a mão, mas adicionar um card, quando tá falando isso, é sempre de qualquer lugar para a mão. E é isso, galera, as regras do nosso card game.
Vou deixar aqui no campo, mas acabou as regras já, basicamente é isso. Tomara que tenha sido sucinto, velho. Deixa eu parar essa porra.